Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 26 de julho de 2019, são 22 horas e 59 minutos. Hoje eu estarei falando sobre a lição 10 do dia 8 de setembro de 2019, segundo domingo de setembro, Dia Nacional de Missões. Missões. Muitos irão sendo sábios, obedecendo ao Espírito Santo. A mordomia das finanças. Como está a sua vida financeira? Texto áureo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Verdade prática. O cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Leitura diária. 2 João capítulo 1, versículo 12. Somos filhos de Deus. Terça-feira. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. Tudo o que temos vem de Deus. Quarta-feira. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. A ilusão das riquezas. Quinta-feira. Provérbios capítulo 28, versículo 20. Riqueza que prejudica. Sexta-feira, Romanos capítulo 13, versículo 7. O cristão deve pagar os impostos. Sábado, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. A avareza traz fracasso à fé. Leitura bíblica em classe está em Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 e 11, 1 Timóteo capítulo 6, versículos do 6 ao 10, que nos fala assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem, que mais proveito, pois têm os seus donos do que a verem com os seus olhos. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejam com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Os hinos sugeridos são o 271, 295 e 337 da harpa cristã. O objetivo geral da aula é ressaltar que o cristão deve lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Objetivos específicos da aula. No primeiro tópico, mostrar que tudo o que temos vem de Deus. No segundo tópico, expor como o cristão deve ganhar dinheiro. E no terceiro tópico, explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro. Introdução. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Nesta aula, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira, com base na Bíblia Sagrada. Como nossa única regra de fé e prática, veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição, e que tudo depende do uso que fazemos dele. No primeiro tópico, tudo o que temos vem de Deus. Deus é dono de tudo. Tudo que há no planeta pertence a Deus, tanto o mundo quanto os seus habitantes. Salmos 24:1. Há os que são filhos de Deus por criação e há os que são filhos por adoção, através da fé em Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Assim podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós, seus filhos por adoção em Jesus Cristo, temos convicção de que tudo o que temos vem diretamente dele, conforme Davi expressou: porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14.
Uma das primeiras coisas que precisamos atentar para a aula deste dia é que você verá algumas vezes o ímpio crescendo na parte financeira e de repente um servo fiel a Deus não. Existem duas questões para isso. Tudo é permissão de Deus. Agora, existe o parecer que muitas das vezes o cristão não se prepara da sua forma profissional. E o ímpio parece mostrar mais nesse quesito. Parece estar melhor preparado para uma vaga de trabalho. Por exemplo, ele está melhor qualificado para a vaga. Então, tanto existe a questão espiritual, a vontade de Deus, e também existe a questão material, que é o cristão estar preparado ou não. O trato com o dinheiro. Se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Isso é necessário, pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Em Apocalipse, nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos do Senhor. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inonimáveis. Certamente você tem uma igreja, você pertence a uma igreja, mas certamente você visita outras igrejas. E é possível que nessas suas idas e vindas você possa ter estado numa igreja, num grande templo, muito luxuoso, mas que na verdade não tem a essência do Evangelho. Parece que o Espírito Santo não habita ali. E isso se dá pela questão de Apocalipse 3,17. Muitas das vezes o cristão parece ser rico aos seus próprios olhos. De repente a igreja é muito luxuosa, é rica aos seus próprios olhos, é rico materialmente falando. Não que a igreja não possa ter ou ser rica, mas o que a essência do Evangelho é a presença do Senhor, é o Espírito Santo, e não a questão financeira. Então, muitas das vezes o cristão ele pensa que aos seus próprios olhos ele está rico, mas na verdade ele está desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante de Deus. Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida teologia da prosperidade. Esta ensina que todo crente deve ser rico porque, diz essa teologia, somos filhos do rei. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. Ora, as Escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus, Jó capítulo 1, versículo 1. Mas embora muito rico, veio certa vez a experimentar a pobreza, mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou. Bem, Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação, e não para que nós venhamos ter riqueza na terra. Mais uma vez, volto a dizer, não que você não possa ter riqueza, desde que você consiga o seu dinheiro trabalhando honestamente. Mas o principal foco do Evangelho é a salvação da alma, e não em questões materiais, em bens materiais. Síntese do tópico 1. Deus é o dono de tudo, por isso o que temos vem dele. Muitas das vezes nós não queremos, talvez até por falta de conhecimento, entender que tudo que temos, toda a nossa prosperidade, toda a nossa vida, tudo que temos vem de Deus, é Deus que permite. A Bíblia diz que sem Deus nada poderemos fazer. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente. Desde o Gênesis após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens de que necessita. O Criador disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19, a parte A. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios.
e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que o degradam e humilham. Por isso, ao cristão sincero não convém atividades correlacionadas com a bebida alcoólica, drogas, prostituição, aborto e etc. Muitas das vezes temos a justificativa que o importante é um trabalho, que é um trabalho honesto. Tá, mas dependendo do trabalho que a pessoa tem, esse trabalho pode produzir pecado. Por exemplo, a pessoa que trabalha numa empresa de bebida alcoólica, ele está trabalhando honestamente, é verdade, mas ele está fazendo com que outras pessoas pequem por consumir esta bebida alcoólica. E isso não agrada a Deus. Fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou a práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como o jogo do bicho, do bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de se agariar riquezas. Em Provérbios lemos: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28, 20. Talvez você conheça, de repente, até algum pastor que de vez em quando, principalmente no final do ano, onde existe um prêmio maior dado pelo banco do governo, junto com a Mega da Virada, como é conhecida, e de repente vai lá fazer uma fezinha, né? Então, isso é uma forma ilícita. É possível que você de repente conheça pastores, missionários, ou de repente até você mesmo, eu espero que não, mas talvez até você mesmo tenha tentado a sorte alguma vez na vida. Então, isto é pecado. Deus não aprova esta forma de ganhar dinheiro. Fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. O que Deus condena é a ganância e a ambição desenfreada por riquezas. Provérbios 28, 20. Temos, principalmente hoje no nosso país, um dado alarmante de corrupção. E essa corrupção é por uma única causa: ter mais dinheiro, ter dinheiro fácil. E essa corrupção é algo que Deus não aprova. E isto é uma questão que as pessoas, principalmente nós cristãos, precisamos fugir dessa avareza, fugir da tentação da corrupção, de tentar levar vantagem em tudo de formas ilícitas. Síntese do tópico 2. O cristão deve trabalhar honestamente, fugir das práticas ilícitas e da avareza. Subsídio teológico. A prosperidade no Antigo Testamento está intimamente relacionada com o trabalho. A ideia de prosperar e enriquecer por outros meios que não seja o trabalho é completamente estranha à Escritura. Ainda no paraíso, coube como tarefa ao primeiro homem cuidar do jardim, vigiando e lavrando. Gênesis capítulo 2, versículo 5. A teologia do Antigo Testamento refuta a prática que transforma Deus em uma espécie de gênio da lâmpada. O Deus do antigo concerto faz prosperar, mas ele o faz através do trabalho. O livro de Deuteronômio diz que o Senhor é o que te dá força para adquirires poder. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. A palavra hebraica traduzida como força nessa passagem significa vigor e força humana. A referência é claramente ao esforço humano como resultado do seu trabalho. Por outro lado, a palavra poder, traduzida do hebraico, nessa mesma passagem mantém a ideia de eficiência, fartura e riqueza. A ideia aqui é que prosperidade e trabalho são como as duas faces de uma mesma moeda, onde um está presente, o outro também deve estar. Portanto, se você quer ter prosperidade, você tem que trabalhar.
Você pode trabalhar, você deve trabalhar e o seu trabalho fazer com que você enriqueça. Como o cristão deve utilizar o dinheiro? Na Igreja do Senhor. Na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir de um modo positivo e abençoado para a manutenção da obra do Senhor, contribuindo com os dízimos. Entregar os dízimos para a manutenção material da obra do Senhor é uma das maiores expressões de gratidão a Deus e amor por sua causa na terra. Malaquias, capítulo 3, versículos do 8 ao 12. Como já vimos no Novo Testamento, o dízimo não foi abolido, pois Jesus trouxe a maneira correta de sua entrega. Mateus capítulo 23, versículo 23. O Novo Testamento também revela que o cuidado dos órfãos e das viúvas é a verdadeira religião. Tiago capítulo 1, versículo 27. Assim, a mordomia do dízimo é de fundamental importância à vida da igreja. Portanto, o seu trabalho faz com que você prospere. Então, essa tua prosperidade você pode e deve dividir com os irmãos no templo, entregar o seu dízimo à sua igreja, porque na verdade isso é uma gratidão a Deus. Como eu já falei, tudo vem de Deus, então o seu trabalho também vem de Deus. É Deus quem abre a porta para você. Contribuindo com ofertas alçadas. O crente fiel deve contribuir com ofertas alçadas, ou seja, as ofertas levantadas, de modo voluntário, como prova de sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Com esses recursos de dízimos e ofertas, a igreja mantém a evangelização, as missões, o sustento de obreiros, o socorro aos necessitados, viúvas, órfãos, carentes, etc., bem como o patrimônio físico da obra do Senhor e outras necessidades. Portanto, o seu dízimo e as suas ofertas, geralmente, os seus pastores, os líderes, precisam pegar esse valor e fazer com que a igreja cresça, e isso num trabalho de missões, lembrando que o segundo domingo de setembro, que fala de finanças, é o Dia Nacional de Missões, e missões é o oxigênio da igreja. A igreja que não faz missões é uma igreja morta. Na sociedade civil, evitando dívidas fora do seu alcance, muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. As dívidas podem provocar muitos males, tais como falta de tranquilidade, causando doenças, desavenças no lar, perda de autoridade e independência. Devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios capítulo 22, versículo 7. Outro problema é o mau testemunho perante os ímpios, quando o crente compra e não paga. Certamente, se você ainda não foi vítima do cartão de crédito, certamente você deve conhecer alguém, um cristão, que compra mais do que ganha. E quando chegar a fatura, quer orar e dizendo que o adversário está furioso com ele, que está fazendo com que ele perca os seus ganhos. Na verdade, é um indivíduo cristão que não está vigiando e está gastando mais do que recebe. E isso acaba causando um mau testemunho. Essa questão o cristão comprou e não pagou, tido como caloteiro, fica uma situação bem chata para o cristão. E assim o nome de Deus não é exaltado. Precisamos sim, ou caso, fazer uso do cartão de crédito, mas quando chegar a fatura você precisa cumprir o seu compromisso, honrar o seu compromisso, porque assim certamente o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Evitando os extremos. De um lado, há os avarentos que se apegam demasiadamente à poupança, em detrimento do bem-estar dos familiares. Estes não se importam em ver os filhos passarem necessidade, pois o seu desejo de poupar e de entesourar para o futuro é irrefreável. De outro, há os que gastam além de suas possibilidades, contrariando dívidas que perturbam a harmonia do lar. A avareza nessa questão de que muitas pessoas, principalmente o homem, quer até o pessoal costuma dizer que mulher gosta de dinheiro. Na verdade, às vezes eu tenho a sensação de que quem gosta de dinheiro é o homem, que geralmente a mulher pega e gasta de uma vez, mas o homem tem essa questão, é claro, tem a questão da segurança, de querer poupar para uma emergência, mas alguns acabam indo além, deixa filhos passando necessidade para ter dinheiro depois,
E isso não deve ser assim. Tendo controle da renda. É importante que se faça um orçamento familiar observando o quanto a pessoa ganha, gasta e, se possível, reserva para imprevistos. Em nosso país, grande parte das pessoas recebe apenas o denominado salário mínimo, uma renda que não garante nem o mínimo previsto em lei. Entretanto, o crente em Jesus deve conter-se dentro dos limites de sua renda, seja ela grande ou pequena, para não ser vítima de um mal maior. Não fique por fiador. Outro cuidado importante é não ficar por fiador. A Bíblia desaconselha isso. Provérbios capítulo 11, versículo 15, Provérbios 17, versículo 18, Provérbios capítulo 20, versículo 16, Provérbios capítulo 22, versículo 26 e Provérbios capítulo 27, versículo 13. Muito menos forneça cheque para alguém usá-lo em seu nome. Previna-se. Você precisa ter cuidado. A coisa de ser fiador não é de Deus. Não entra nessa, não vai nessa. Fugindo do agiota. É verdadeira maldição quem cai na mão dessas pessoas, pois elas cobram usura ou juros extorsivos. Esse tipo de atividade é ilícito. Um cristão não deve praticar agiotagem, que é o empréstimo de dinheiro de modo clandestino. Além de ser ilegal, a Bíblia condena esta prática. Êxodo capítulo 22, versículo 25 e Levítico 25, versículo 36. Também é importante falar também que o cristão também não deve, não somente não ser agiota, mas também não pegar dinheiro com o agiota, né? Nós precisamos vigiar muito nessa questão. Pagar os impostos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. O cristão não deve ser sonegador, pois isso não glorifica a Deus. Ainda que muitos aleguem que os governos não aplicam bem o dinheiro arrecadado, desviando para outras finalidades, o cristão precisa comportar-se como cidadão dos céus no trato com o dinheiro. É mandamento bíblico que paguemos os impostos. Mateus capítulo 22, versículos 17 ao 21. Síntese do tópico 3. A Igreja do Senhor e a sociedade são os lugares em que o cristão deve usar o dinheiro com diligência. O imposto, é bem verdade, como eu já falei, que existe uma grande corrupção no país. Mas isso não quer dizer que você e eu não devamos pagar os nossos impostos. Precisamos pagar os nossos impostos em dia, para mais uma vez o nome do Senhor ser glorificado. Há até uma história que a Bíblia relata, que eu posso até dizer de uma forma assim, que é a história de pescador mais mentirosa que existe, que na verdade não é mentira, é verdade. Quando foi acerca do tributo, Jesus mandou pescar um peixe e nesse peixe existia uma moeda. E esse dinheiro seria para pagar o imposto de um e também de Cristo. E nem Cristo precisava pagar imposto, mas mesmo assim ele pagou para nos dar exemplo. Então nós precisamos tomar isso como base e sermos pagadores de impostos devidamente corretos diante de Deus, porque certamente assim o nome do Senhor será glorificado. Conclusão. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Então, que nós venhamos usar o nosso dinheiro na sociedade, aos nossos amigos, familiares, vizinhos, tanto crentes como não crentes, cristãos ou não cristãos, pessoas que professam a fé em Cristo ou não. Importante nós usarmos o nosso dinheiro como bênção, estendendo a mão para aquele que está necessitado, independente de sua religião, independente de sua fé, nós precisamos estender a nossa mão. Questionário. E também uma outra questão, voltando aqui à questão de missões, que nós venhamos usar o nosso dinheiro para fazer a obra missionária, né? O que o salmista pergunta, o que o salmista expressou em relação a Deus? O salmista expressou, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos.
1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. O que nos mostra a história do mundo? Pergunta, resposta. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Pergunta, o que entendemos por trabalho honesto? Por trabalho honesto entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Pergunta, o que é avareza? Avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão ao vil metal. Cite ao menos 3 itens de como o dinheiro pode ser usado na sociedade. Resposta, evitando dívidas fora do alcance, evitando os extremos, tendo controle da renda. Que nós sejamos libertos do pecado da avareza, que nós venhamos estender a mão, usar o nosso dinheiro para a obra missionária, para que o reino do Senhor cresça. Não é pecado você ter dinheiro ou querer, desejar ter mais dinheiro, ter uma situação financeira melhor. Isso não é pecado. O pecado está da forma com que você fará para ter esse dinheiro, para ter este valor, para ter essa prosperidade. É isso que é o foco da revista, da lição deste domingo. Que nós venhamos ter o nosso dinheiro com honestidade, com um trabalho digno e honesto diante de Deus, para que assim o nome dele seja glorificado e nós não venhamos nos envergonhar. Muitas das vezes, nesse país que vivemos, temos pessoas, até mesmo no meio evangélico, que estão presos por corrupção no país. E isso não deve acontecer nem comigo e nem com você. Que nós venhamos ter a dignidade de fazer o nosso trabalho honesto, ganhar o nosso dinheiro do suor do nosso rosto e assim ser próspero para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E boa aula. Tchau.